Olá, o Jornal Panorama já está no ar com as notícias da Assembleia Legislativa. Acompanhe os destaques desta edição. Frente Parlamentar apresenta balanço de ações no combate à violência contra a mulher. Possibilidade de reabertura de supermercados no estado aos domingos divide opiniões de deputados. Parlamentar critica a atuação de médicos cubanos no Brasil. Em 12 edições, o Fórum em Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar debateu o problema e as ações de enfrentamento à violência de gênero. O resultado do trabalho de 11 anos foi apresentado em audiência pública. A Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar realizou audiência pública para prestação de contas de todo o trabalho realizado pelo colegiado desde 2007, quando foi instituído. Durante o período, várias ideias para políticas públicas foram desenvolvidas no âmbito da frente, como o Laboratório de Pesquisa sobre Violência contra a Mulher da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Nós temos algumas pesquisas que estão em andamento, uma que finalizou esse ano, mas a maioria em andamento. Que finalizou esse ano é da professora Franciele, que estudou todos os serviços de saúde de Vitória e a entrada nesses serviços, quais eram as principais questões envolvendo violência contra a mulher, de que tipo elas eram, quem era o agressor principal. Então, se o agressor principal é o parceiro, a principal violência é a violência psicológica, depois a violência física. Então a gente tem um levantamento do que aconteceu aqui através dessas pesquisas. Agora estão saindo algumas publicações e ainda tem outras em andamento. Então a gente está estudando, por exemplo, mulheres na política, tem um grupo que está estudando a parte do encarceramento, mulheres que estão em situação de privação de liberdade, como é que são as condições. Então tem várias pesquisas lideradas por pesquisadoras diferentes que têm temáticas diferentes. O laboratório é bem amplo, pega desde o direito à parte da saúde, então envolvendo história, pessoas do audiovisual, então bem amplo. Apesar dos avanços, a professora acredita que ainda há muito a ser feito no combate à violência contra a mulher no estado. Ainda é muito grave, porque a gente saiu dos primeiro para o quinto, então assim, a gente continua figurando como um dos estados que mais mata mulheres. Se a gente colocar aí as estatísticas para mulheres negras, a gente continua no segundo lugar. Então a gente melhorou, mas nós continuamos muito ruins, né? Então um estado que tem uma longa trajetória de violência contra a mulher e que, ao meu ver, como a gente discutiu aqui hoje, só a educação, né, na educação a gente vai conseguir fazer essa mudança, porque essas ações que são importantes da segurança pública, elas atuam até um determinado ponto, mas elas não conseguem atingir o problema central, que é da sociedade patriarcal, a forma, a cultura como está arraigado, né? Nós tivemos aqui no nosso estado também o aumento de algo extremamente preocupante, que é o estupro coletivo. Então, assim, algo que antes que não acontecia ou que não era visibilizado, e agora a gente também está entre aí um dos estados onde mais isso acontece. Então, as violências são múltiplas, a gente precisa de ações que são capilarizadas na sociedade, e trabalhar na educação é fundamental. A deputada Luzia Toledo, que preside a frente, exaltou o trabalho dos envolvidos nos debates ao longo destes 11 anos de duração do colegiado. Nós rodamos esse estado inteiro fazendo reuniões com as mulheres, chamando as mulheres para participar da vida partidária e falando para os homens, fazendo reuniões nas câmaras municipais, exatamente sobre esse problema da violência doméstica e familiar contra as mulheres, que eu digo que é contra a família. E aqui na Assembleia, eu estou no 4º mandato de deputada estadual. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi criar essa frente parlamentar em defesa dos direitos da mulher e criar o fórum, anual. E nós fizemos, durante todo esse tempo que nós estivemos aqui, nós fizemos anualmente o fórum, e desses fóruns, praticamente todas essas ações que o governo do estado hoje desenvolveu, e foi muito importante não só para as mulheres, mas para as famílias e para a sociedade, foram, na verdade, ações frutos dos nossos fóruns.
Hoje nós temos uma subsecretaria da mulher, nós temos a Secretaria de Direitos Humanos, então isso foi um avanço muito grande para a sociedade. A decisão do governo de Cuba de deixar o programa Mais Médicos pautou discursos no plenário da Assembleia. O deputado Hudson Leal, que é médico, defendeu a realização de exame para a revalidação dos diplomas médicos dos cubanos e questionou a capacidade de formação dos profissionais para exercer a medicina no país. Por que esses médicos não fizeram o revalida? O revalida é uma prova que diz se o médico é capacitado e se ele é médico ou não, sob supervisão de um médico brasileiro. Segundo, será que esses são médicos verdadeiros? Na verdade, a definição que eu dei dele, eles são Feldcher. Feldcher é uma formação que existiu na Alemanha, na União Soviética e existe em Cuba com a Revolução Cubana. São pessoas formadas em apenas 4 anos para dar cuidados básicos de atenção. O que eles fazem? Eles intermediam a pessoa até a medicina oficial. Então, na verdade, eles transvestiram esses famosos médicos cubanos, esses Feldcher médicos cubanos. Na verdade, eles têm que fazer a prova. Foi feita uma prova agora, o deputado Dr. Hércules disse, 690, só 3 passaram. Não sabe nem se são cubanos. Então, é um terror para a população brasileira. Eles atendem bem? Atendem bem, sim. Eles dão um carinho e tal. Mas será que o medicamento que eles passam é o medicamento adequado? O CRM não pode investigar eles, porque eles não são registrados no Conselho Regional de Medicina. Quando eles dão uma subdosagem, não tem problema, não vai fazer o efeito do medicamento. E quando é uma hiperdosagem? Então, o que o governo pretende é normalizar isso. Tem médico suficiente para substituir. Aqui no Espírito Santo são 219, salvo engano. Aqui são formados 500 médicos por ano. Qual é o médico que não vai querer receber 12 mil reais para trabalhar 40 horas? Pode ter certeza que vai ter médico sim para trabalhar. E eu desafio a quem fala que eles são médicos para ser tratado pelos médicos cubanos. Quando você tiver um problema, você vai ser tratado. Estão fazendo no Brasil uma diferença. Tratamento de primeira para a população que é atendida por médicos formados no Brasil. Pode vir até médico de fora, de outros países, mas desde que faça o revalida. E um atendimento seguro dado por esses pseudos médicos, que eu desafio e falo, não são médicos, além de financiar a ditadura cubana. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, é o que diz o Instituto Nacional do Câncer. Novembro é o mês de reforçar o alerta sobre a importância da prevenção. A gente está sempre lembrando essa fitinha azul para que o homem tem que fazer o PSA, que é antígeno prostático, e fazer o toque também retal. Isso não é bicho de 7 cabeças, não. Todo homem deve fazer acima de 45, 50 anos, até mais jovem se aparecer algum sintoma. E também se tiver história na família, é mais importante ainda, você tem que fazer. Não faça só o PSA, só o exame de sangue não. Ele é um dado, mas a informação melhor, naturalmente, é o exame local que o homem tem que submeter. Deixa de preconceito, isso é uma bobagem. Você faz esse exame com 10 segundos e acabou, e você vai ficar livre 1 ano. E digo mais, quanto mais você vive, mais você tem possibilidade de ter câncer. Então, as pessoas acima de 45, 50 anos têm que ter mais cuidado. E quanto mais você vai vivendo, a possibilidade de ter câncer é maior. Então vamos cuidar da nossa saúde fazendo a prevenção. Não trata de fazer o tratamento, tem que fazer a prevenção para evitar que o câncer se instale muito cedo. O Jornal Panorama faz um intervalo e já volta com a avaliação de deputados sobre a possibilidade de abertura dos supermercados aos domingos e o plenário do povo. A gente volta já. O Jornal Panorama está de volta. O impasse que envolve lojistas e trabalhadores em relação à abertura do comércio, principalmente dos supermercados aos domingos, repercute no plenário da Assembleia. O assunto dividiu opiniões entre os parlamentares. No meu entendimento,
pode ser aberto o comércio aos domingos, mas desde que esses trabalhadores e trabalhadoras recebam a hora extra. Só que a legislação, no que se refere ao comércio, ela tem o sábado e o domingo como qualquer um outro dia da semana. Não há obrigação legal dos proprietários de comércio, especialmente dos estabelecimentos de supermercados, de pagarem hora extra por esse trabalho, que em outras categorias seria extraordinário. Ele teria um acréscimo na remuneração por conta dele ser executado no sábado ou no domingo, sendo que pode ser um sábado ou domingo, são 7 dias da semana. Tem trabalhadores que fazem a jornada de 48 horas, 44 horas semanais e que trabalham no sábado, normalmente. Mas tem trabalhadores que vão até o domingo e quando eles folgam numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, como se fosse um dia comum. O que eu questiono é como o comércio, especialmente os supermercados, tem um número muito expressivo de mulheres no caixa, de mulheres nas gôndolas, né, de pessoas que vêm das classes mais pobres da sociedade. Essas pessoas, elas não têm condição sequer de passar um domingo com os filhos. É um domingo do mês, pela legislação, que ela tem o direito, um domingo e um sábado no mês de folga. Ou seja, além de não receberem nada por esse trabalho, que é no sábado e no domingo, elas também não têm o direito de ter um momento de lazer, ou um momento religioso, ou um momento de estar dando uma orientação educacional aos seus filhos menores, porque elas têm que trabalhar no domingo para poder atender a gente que pode se organizar, a sociedade pode se organizar. Na Europa é assim que funciona. Na Itália, as grandes lojas de departamento é que abrem, mas os supermercados não abrem, só o de base familiar que abre no domingo, como é aqui também o de base familiar pode abrir nos domingos, mas porque é a família que está fazendo esse sacrifício. Dos 27 estados federados do nosso país, o único estado em que está proibido a abertura de supermercado e hipermercado desde 2009 é no estado do Espírito Santo. E eu, particularmente, acho isso um absurdo, em função de que os supermercados e hipermercados é um grande setor gerador de emprego e renda no nosso país e no nosso estado. E porque somente no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, nós temos exemplo de rede de hipermercado aqui no estado, por exemplo, a rede Walmart, que tem uma unidade aqui, de longos anos que tem essa unidade aqui. A rede Walmart, ela está no mundo inteiro. E onde está uma loja da rede Walmart, ela funciona 24 horas por dia, o ano todo, em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no estado do Espírito Santo, desde 2009, ela funciona todos os dias, com exceção de sábado, de domingos e feriados. Isso é um absurdo para o nosso estado. Isso é motivado por força de uma convenção coletiva de supermercadistas, de patrões e empregados que assinam uma convenção coletiva acordando a não abertura aos domingos e feriados. Pode ser interessante para o supermercadista do estado do Espírito Santo, pode ser interessante, eu não acredito que seja mais para quem já está trabalhando no supermercado, mas não é importante para quem está procurando uma vaga de emprego. Mas não é importante para a população capixaba, que ela é impossibilitada de ir ao supermercado e hipermercado aos domingos e feriados. E seria muito importante, principalmente em se tratando de mobilidade urbana, que as pessoas, quando saíssem dos seus serviços na sexta-feira, no sábado, que pudessem ir embora para casa e que tivessem a oportunidade de ir aos domingos no supermercado e fazer as suas compras com toda a família. Seria até um passeio de domingo, sem trafegabilidade, sem perder um dia todo no trânsito. Seria oportuno isso. No Brasil e no mundo isso é oportunizado, a sociedade. Aqui no Espírito Santo não. Então eu me posiciono contrário, e sem levar em consideração também o volume de emprego que geraria. É óbvio que, se é permitido, e aqui não estamos dizendo no sentido de que seja obrigatório a abertura de unidades no domingo e feriados, não, negativo. Nós só não queremos que seja proibido, que seja cerceado a opção daquela rede ou daquele hipermercado que queira, que tenha a opção de se abrir o domingo. Por que proibir? Por que proibir? É óbvio que todos nós, trabalhadores do nosso país, são regidos pela CLT, é para todos. E aí cabe fiscalizar
É obrigatório pelo menos um domingo de folga por mês? É obrigatório a hora extra? É obrigatório a hora extra no feriado? Então, se a CLT ela regula isso e fiscalizar isso, por que não permitir quem queira abrir aos domingos e feriados? Nossa equipe foi às ruas para saber o que a população acha sobre uma proposta que prevê oportunidade de emprego em obras públicas para pessoas em situação de rua. Acompanhe no Plenário do Povo de hoje. Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que tem por objetivo alterar a Lei das Licitações e Contratos para exigir a contratação de moradores de rua em obras e serviços de qualificação básica. O objetivo é incentivar a reintegração dessas pessoas no mercado de trabalho e também a inclusão social. No Rio de Janeiro, a Câmara Municipal aprovou reserva de vaga de 5% em obras públicas para pessoas assistidas em programas da Prefeitura de Assistência Social. Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje. O que você acha da reserva de vagas de emprego em obras públicas para pessoas em situação de rua? Eu acho válido, desde que qualifique essas pessoas para fazer esse tipo de serviço. Não adianta você pegar uma pessoa de rua e jogar numa obra e seja lá o que for. Tem que qualificar essas pessoas com o mínimo possível. Necessário, né, para reintegrar a sociedade, né, porque se eles foram para a rua, algum motivo teve, algum problema e, assim, muitas das vezes, problemas que a gente nem imagina que uma pessoa pode passar, né, decepção com a vida. Então, eles precisam de uma nova oportunidade e ser reintegrado à sociedade. Eu acho ótimo, né, porque tem tantas pessoas no meio da rua, gente até qualificada, né, que abandonou a família, abandonou tudo. Então é uma oportunidade de estar ajudando eles e limpar um pouco a cidade, né, também. Eu acho interessante, né, uma vez que a gente consegue viabilizar o retorno dessas pessoas, né, para o mercado de trabalho. Seria uma boa ideia, tá precisando muito, né? Tipo, dar oportunidade para aquelas pessoas que realmente não tem de onde tirar, né, nada, né? Eu acho bom, porque as pessoas que estão na rua não tem tanta oportunidade. Como a gente já trabalhou muito na vida, a gente tem a experiência que se a pessoa tiver oportunidade vai embora. Essas foram as notícias do Jornal Panorama. Eu agradeço a sua companhia e te espero na próxima edição. Enquanto isso, não deixe de seguir as redes sociais da Assembleia Legislativa, continuar acompanhando a programação da TV Assembleia, o seu canal Cidadão.